Então, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula gratuita sobre os 7 maiores sabotadores da cirurgia bariátrica, em que a gente vai fazer um overview aqui do que eu considero como sendo os maiores erros que os pacientes cometem quando a gente pensa em cirurgia bariátrica, para que vocês estejam atentos, né? São os erros também que a maioria dos pacientes de vocês acabam cometendo e que acabam comprometendo o resultado da bariátrica, né? Então, sejam todos muito bem-vindos, né? Vários alunos aqui, gente nova, gente que só vem para as aulas gratuitas, né? Então, boa noite, Gabi, Dominique, Lara, Cris, a Pri, Bibiana, quanto tempo não te via, Bibiana? Um beijo grande para você. Lilian, sempre batendo cartão aqui, né? Isso aí, galera. E a gente precisa entender bem do que a gente fala, então tá sempre revisando, né? Mesmo para quem é dos nossos cursos e tudo mais, né? Então vamos lá. Quais será que são os 7 maiores sabotadores dos resultados após a cirurgia bariátrica? Bom, eu quis trazer esse tema aqui para que vocês possam entender por que alguns pacientes conseguem sustentar as mudanças no longo prazo, ao longo dos anos, enquanto muitos pacientes voltam a sofrer com a comida, têm a recidiva de peso, né, tem problemas com a sua própria imagem corporal, né? E qual é o nosso papel enquanto psicólogos aí nesse cenário todo? A gente sabe que a cirurgia bariátrica ela não é um fim em si mesma, ela não é uma bala de prata no tratamento da obesidade, né? Então não é só fazer a bariátrica e terá todos os problemas da sua vida resolvidos, bem pelo contrário. E isso não significa que a bariátrica vai trazer mais problemas para a vida do nosso paciente, claro que não, mas que é necessário que várias outras coisas estejam caminhando em conjunto com a cirurgia bariátrica para que nosso paciente possa colher melhores resultados com essa que é apenas mais uma estratégia, mais um tratamento à disposição para tratar a obesidade, né? E aí, a pergunta que eu quero trazer para vocês é a seguinte: se a cirurgia bariátrica é uma ferramenta tão eficaz, por que será que alguns pacientes conseguem excelentes resultados e outros enfrentam tantas dificuldades alguns anos depois da cirurgia? E ouso dizer que muitos pacientes não sofrem grandes dificuldades anos depois de passar da lua de mel, depois dos primeiros anos de cirurgia. Alguns começam a enfrentar dificuldades já nos primeiros meses, né? Eu não sei vocês, mas eu já tive alguns pacientes que com 4 ou 6 meses de cirurgia, imagina, tá no período de lua de mel, tá no período de maior emagrecimento, e ainda assim começam a apresentar compulsão alimentar, começam a apresentar estagnação da perda de peso, começam a apresentar um reganho de peso com pouco tempo da cirurgia, né? Eu já tive muitos pacientes passando por essa dura realidade, né? Então a gente vai discutir um pouco disso aqui hoje, tá? Isso por que é necessário? Porque a maioria das pessoas acaba acreditando que o sucesso ou o fracasso da cirurgia depende apenas de técnica cirúrgica. Ah, então você faz a bariátrica, beleza, você vai ter obesidade, sua obesidade vai estar curada. Não, né? Não existe cura da obesidade, não existe um resultado que seja sustentável no longo prazo com uma única estratégia para tratamento da obesidade. Que força de vontade resolve tudo, que se a pessoa teve a recidiva do peso é porque ela não teve força de vontade o suficiente, né? A gente sabe que esse é um grande erro. A cirurgia é vista também como tendo sucesso ou fracasso se a pessoa conseguiu aderir à dieta. Então, conseguiu seguir a dieta no pós-operatório, beleza, então tá com tudo certo, a cirurgia foi um sucesso e as coisas não são bem assim. A realidade ela é muito mais complexa. A cirurgia ela vai realmente mexer ali no trato gastrointestinal, mas o que a cirurgia não faz? Ela não vai modificar os pensamentos que o paciente tem sobre a comida, sobre a sua relação com a comida, né? De pensar, puxa, eu sou sem vergonha, eu não tenho força de vontade. Então, nada disso altera com a cirurgia bariátrica. A cirurgia não vai modificar as emoções que estão relacionadas com a comida. Então, a função que a comida adquire ao longo da vida do nosso paciente, isso não muda com a cirurgia.
É uma bela janela de oportunidade para o tratamento psicológico, sem dúvida nenhuma. Mas isso não acontece de maneira automática. Isso não, a cirurgia não vai mudar os hábitos do nosso paciente, né? Então a gente precisa tomar cuidado, porque as pessoas pensam muitas coisas erradas sobre a cirurgia. A cirurgia não troca as crenças, as regras, os pensamentos que a pessoa tem sobre comida, sobre o corpo, sobre si mesma em relação à obesidade, né? Existe muita gordofobia internalizada. Não muda também as estratégias de enfrentamento. A cirurgia em si, ela não traz estratégias de enfrentamento da obesidade para o nosso paciente, né? E é justamente aí que entra o trabalho do psicólogo, que é especializado em psicologia da obesidade, psicologia bariátrica, tá? Então, por isso que a gente tem, né, os nossos cursos, capacitação e tudo mais, para trazer esse conhecimento, todo esse embasamento para os psicólogos, para que eles saibam exatamente como tratar o seu paciente, que ferramentas são necessárias de ser entregues para o paciente, para que ele possa, de fato, junto com o restante da equipe transdisciplinar, possam realmente conter a obesidade, né? Então, hoje a gente já fala em tipos de obesidade, em obesidade reduzida, obesidade controlada, e para que a gente possa controlar a obesidade é necessário um arsenal de tratamentos. Então, uma equipe realmente, muitos profissionais competentes no assunto para que a gente possa conter o avanço desta doença neste paciente em específico, tá? Então, hoje eu quero mostrar para vocês os 7 erros que eu mais observo na prática clínica e que podem comprometer os resultados da cirurgia, mesmo quando o procedimento foi um sucesso do ponto de vista médico. O tratamento com a cirurgia bariátrica, ele nunca será um sucesso quando a gente olha só o recorte da cirurgia em si, o procedimento em si. Não. O tratamento com a cirurgia, ele é amplo, ele vai ser transdisciplinar e só vai haver sucesso com a cirurgia se o paciente estiver se relacionando melhor com a comida, com o corpo, se ele tiver normalizado o seu comportamento alimentar. Cirurgia não é um sucesso para o paciente que está desnutrido, não existe isso. A cirurgia não é um sucesso se o paciente não consegue aderir a um exercício físico, ter um estilo de vida mais saudável, mais ativo, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esse tipo de visão, muitas vezes distorcida, que as pessoas têm. Joia? E aí, pessoal, podem ir mandando as suas dúvidas ou então comentários e tudo no nosso chat para que eu possa ir respondendo vocês ao longo da aula, ok? Então vamos lá. Eu acho que um dos primeiros erros que existem, que é um erro ainda hoje, né? A gente pensa, existe muita informação a respeito da bariátrica e tal, mas ainda hoje existe uma parcela dos candidatos à cirurgia bariátrica que comete esse erro, que é acreditar que a cirurgia vai fazer todo o trabalho. Que fazendo a cirurgia, beleza, vai emagrecer, vai ficar magro para sempre, não vai mais ter obesidade, né? Então, existe uma falsa ideia de que a cirurgia vai trazer uma solução definitiva para a obesidade e ela não traz. Muitos pacientes chegam acreditando que depois da cirurgia eu nunca mais vou passar por XYZ, né? Então, a gente vai fazer um preparo do paciente para a cirurgia. Vamos então, muitas vezes o paciente, muitas vezes o cirurgião pede para o paciente perder peso antes da cirurgia, né? E quantas vezes a gente escuta dos pacientes, agora é difícil eu não comer o torresminho com a feijoada, né? Eu negar um chopp, mas depois da cirurgia eu não vou mais comer essas bobajaiadas todas, não vou mais comer essas gordices, né? Vou comer bonitinho que a nutricionista mandar. Putz, gente, isso é assim, é dar um tiro no pé. Porque essa conscientização que a gente faz através da psicoeducação deve acontecer no pré-operatório. Se o paciente já vai pensando, a cirurgia vai dar um jeito em mim, não vai, não vai. Até mesmo porque o problema não é o paciente em si, é a doença, né? E a doença quem vai fazer com que muitas vezes o paciente se comporte de uma maneira que não é legal para ele, tá? E aí a gente precisa conscientizar os pacientes de que a cirurgia é meramente uma ferramenta, uma estratégia de tratamento. Ela vai facilitar a adesão aos demais tratamentos.
ela vai ajudar pra caramba o paciente, ela vai nos dar uma janela de oportunidade de trabalhar profundamente o comportamento alimentar, a mudança de estilo de vida, a ressignificação das crenças desse paciente, a modificação da função que a comida tem na vida dele. Só que a cirurgia sozinha ela não faz tudo isso. Então, ela é uma janela de oportunidade que será fantástica, desde que o paciente esteja no tratamento transdisciplinar. Então, a cirurgia, ela não vai substituir o autocuidado, que muitas vezes a gente precisa trabalhar para que o paciente desenvolva, né, tenha um autocuidado maior, planejamento das refeições, organização da rotina. Esse é um dos trabalhos mais básicos que a gente, enquanto psicólogo, faz, que é ajudar o paciente no planejamento das refeições. Então, o nutricionista passou lá todas as orientações nutricionais. Muitas vezes vamos ser nós que vamos trabalhar no consultório a organização da rotina semanal do paciente para ver, puxa, qual o melhor dia para você ir ao mercado? Será que dá para, depois do trabalho, passa no mercado, compra os insumos para cozinhar no dia seguinte? Entende? Então, a gente vai trabalhar tudo isso com o paciente. O planejamento das refeições, então, puxa, vai ter que almoçar no trabalho? Tá bom. A gente precisa pensar sobre isso. Vai levar marmita? Vai comer em algum restaurante próximo? Vai pedir algum iFood? Sabe? Então, tudo isso precisa ser organizado. Vai lanchar no trabalho? Vai levar o quê? Frutas? São frutas que estragam rápido, que precisam serem armazenadas na geladeira? Né? Então, tudo isso a gente precisa estar de olho e ajudar o paciente a organizar. A cirurgia bariátrica ela é ótima, maravilhosa, mas ela não vai desenvolver habilidades sociais no nosso paciente. Quantas vezes a gente precisa trabalhar habilidades sociais? Seja porque a pessoa está num relacionamento abusivo, seja porque ela não sabe falar não para comida, e aí com a cirurgia não vai dar para ficar aceitando tudo que as pessoas oferecem, assim como não vai dar para ficar ouvindo um monte de baboseira que é falada a respeito da cirurgia, né? Ah, então agora que você fez bariátrica, você não pode mais comer doce, né? Você não vai comer a sobremesa, não é mesmo? Ah, agora que você fez bariátrica, você não bebe mais uma gota de álcool. Então a gente precisa desenvolver habilidades sociais nos nossos pacientes para que eles possam lidar com os desafios que acontecem naturais da vida de qualquer ser humano e que são intensificados e aumentados quando a pessoa tem a obesidade. Não, a cirurgia bariátrica ela não vai ajudar o paciente a regular as suas emoções. Somos nós, psicólogos, que vamos trabalhar regulação emocional. Quais são as estratégias que a gente vai dar para o nosso paciente para ele lidar com a ansiedade ao invés de descontar num pacote de pipoca? Como que a gente vai fazer isso? Tá? Nós vamos trabalhar com o paciente toda mudança de comportamento alimentar. Puxa, que ótimo, o paciente sente menos fome, está mais perceptível a saciedade, ótimo. E como é que a gente vai ajudar o paciente a perceber quais são os sinais de fome fisiológica que o teu corpo emite, mesmo depois da cirurgia bariátrica? Eu tive várias pacientes que já trabalhavam comigo o Mindful Eating antes de fazer a cirurgia bariátrica. E eu lembro de um caso em específico que chamou muito a minha atenção, porque ela fez a cirurgia, a gente tinha uma sessão já uma semaninha depois, e aí agora você não vai perceber tão bem, né, o estômago, porque tá cicatrizando e tal, dela não tá, eu tô sentindo a fome, tô percebendo direitinho, assim como percebia antes, percebo mais rápido, percebo mais intenso, mas tô sentindo, consigo sentir o estômago enchendo também, percebo quando ele tá mais vazio, né, então esse tipo de trabalho a cirurgia não faz, tá? Nós é que vamos trabalhar com o paciente também o desenvolvimento de um estilo de vida mais ativo, mais saudável. Muitas vezes os pacientes bariátricos, eles são totalmente sedentários. Então a gente vai trabalhar com eles essa motivação para se mexer mais, né? Para manter os resultados da cirurgia, para ver o que tipo de atividades podem ser desenvolvidas, trabalhar em conjunto com o profissional da educação física, tá? E vamos trabalhar densamente aí a prevenção de recaídas, né? Porque o paciente recair sobre erros antigos é muito comum. Então, o padrão alimentar que o paciente tinha,
a função da comida permanecer, não ser tratada. Então, a gente trabalha toda a prevenção de recaídas, tá? E a gente precisa lembrar, então, para esses pacientes que cometem esse erro de acreditar que a cirurgia vai fazer todo o trabalho, de que a cirurgia ela vai mudar a capacidade gástrica, vai mudar a absorção de nutrientes, muda nível de fome, de saciedade, pode mudar o paladar, que é muito comum acontecer com os pacientes bariátricos, mas a vida vai continuar exigindo certas habilidades de enfrentamento. E a gente vai ajudar o paciente a desenvolver tudo isso ao longo do tratamento, ok? Um segundo erro, e aqui, nossa, isso é especial para quem fica tremendo nas bases quando é perguntado sobre a avaliação psicológica. Ai, por que fazer uma avaliação tão longa? Não dá para fazer em uma sessão, né? Então, um erro que é muito comum, que é esse segundo erro, é o paciente tratar o pré-operatório como uma mera burocracia, uma etapa simples, né? Então, isso aqui é muito comum, isso aqui é muito verificável quando o paciente busca a avaliação psicológica por último. Quem é que já foi o primeiro a ser procurado quando o paciente vai fazer as primeiras consultas com o cirurgião, que lhe dá todos os encaminhamentos? Eu nunca fui a primeira profissional a ser procurada. Sou sempre uma das últimas a ser procurada e a pessoa já vem assim: ah, já estou com data marcada da cirurgia, já estou com todos os laudos prontos, só falta o teu, né? Então, isso muitas vezes é porque o paciente acha que a avaliação psicológica é um bate-papo rapidinho ali, que rapidinho a gente consegue emitir o laudo. Às vezes a pessoa acha que é simples, né? Numa conversa ali um pouco mais longa dá para resolver. Ou então, o que é minha maior suspeita é que seja um medo, né? É muito comum os pacientes terem medo do psicólogo reprovar, e aí muitas vezes pensam, ah, deixa eu chegar lá com tudo pronto, que daí o cirurgião não, o psicólogo não vai barrar minha cirurgia, né? Então, a gente precisa conscientizar as pessoas que vêm buscando o laudo psicológico para a cirurgia de que o nosso processo não é um mero processo, não é só ver se o paciente está apto ou não para a cirurgia. A gente precisa investigar a intensidade, o seu comportamento alimentar, o seu estilo de vida, porque é toda essa investigação na avaliação psicológica que vai nos dar base para as intervenções que a gente vai fazer no pós. E não só no pós, no pré, a gente já vai conseguir ter uma bela noção do que precisa ser modificado antes para que isso não atrapalhe a adesão à dietoterapia no pós-operatório. Para que isso, que pode ser alguma questão emocional, não prejudique o resultado do pós-operatório, tá? Então, a pessoa precisa compreender, e a gente precisa saber explicar isso, que o nosso foco não está apenas na aprovação, reprovação, né? Que esse é o menor dos nossos problemas, né? A nossa intenção é entender se a pessoa está apta e o que precisa ser modificado, tá? Então, na verdade, o período pré-operatório, que compõe a avaliação e o preparo psicológico para a cirurgia, deveria ser visto como um período de treinamento, em que a gente vai trabalhar com o nosso paciente a mudança de comportamento alimentar, em que a gente vai treinar com ele mastigação, em que a gente vai treinar a deglutição, né? O tomar o copinho de cafezinho ali com 30, 50 ml de líquido, em quanto tempo fazer isso, né, conforme as orientações da equipe, porque muitas vezes o nutricionista já passou todas as informações, mas esse paciente não foi treinado para fazer isso, tá? Então a gente vai ajudar o paciente a organizar toda a sua rotina do pós-operatório. Nós vamos trabalhar com as expectativas que a pessoa tem a respeito da cirurgia. A gente sabe que é muito comum as pessoas terem expectativas irreais em relação à cirurgia. Eu costumo dizer que muitos pacientes têm a ideia de que eles vão fazer um transplante de cabeça, né? Que vai entrar no centro cirúrgico de um jeito, que vai sair do centro cirúrgico com um corpo magro. Isso não vai acontecer. A pessoa entra de um jeito e ela sai exatamente igual, só que com alguns furos ali no abdômen, né? E que a, entre aspas, mágica vai acontecer ao longo do tempo com um trabalho muito duro do paciente, ok?
Outras questões que a gente vai trabalhar no pré-operatório são questões que muitas vezes o paciente não leva para o restante da equipe. Para quem é psicólogo e trabalha aqui com a bariátrica, sabe muito bem que muitas vezes o paciente tem certos medos que ele não fala nem para o cirurgião, mas que com a gente ele fala, né? Tem medo de que o cirurgião vai achar que ele não está preparado para a cirurgia e que ele está sabendo muito pouco e que a pergunta que ele vai fazer é uma pergunta idiota e que aí a pessoa se abre com a gente. Então, muitos medos, muitas distorções em relação a como cuidar do pós-operatório, a pessoa vai abrir para a gente. E por isso é tão importante a gente ter também um tempo um pouco mais longo de preparo, de contato com o paciente, para que a gente possa fazer a psicoeducação que é necessária para cada um, né? Existe algo básico que a gente precisa trabalhar com todo mundo, mas cada paciente vai ter as suas particularidades que a gente precisa trabalhar ali na psicoeducação, que a gente precisa trabalhar com algumas mudanças ali específicas necessárias, tá? Nós vamos trabalhar o papel que a comida tem na vida do paciente, então qual é a função que a comida tem? Se a gente não vai ressignificando, se a gente não vai desenvolvendo outras habilidades, dando para o paciente ferramentas para lidar com isso, o que acontece quando a comida não pode ser usada para aplacar certas emoções? Né? Algum problema vai acontecer. Esse espaço vazio ele vai ser preenchido de alguma maneira. É no pré-operatório que a gente vai investigar o suporte que existe da rede de apoio, então, suporte familiar, suporte de cônjuge, de amigos. Muitas vezes a gente vai lidar muito mais com o suporte de amigos ou profissionais contratados do que da própria família. E a gente vai ter que estar em contato com essas pessoas, avaliar o seu conhecimento sobre a cirurgia, fazer psicoeducação, etc. Tá? Vamos também, nesse momento, trabalhar estratégias para um melhor pós-operatório, um pós-operatório que tenha maiores chances de um desfecho positivo. Então, nosso grande objetivo aqui no pré-operatório não é liberar o paciente para cirurgia, né? Carimbar se ele está pronto ou não para cirurgia. É prepará-lo, não é nem só para cirurgia, é para toda a vida que vem na sequência. É para ele compreender densamente tudo o que vai acontecer na cirurgia. O que a gente espera, o que a gente não espera, quando que ele tem que estar alerta, né, para qualquer tipo de intercorrência, tá? O terceiro erro é confiar demais apenas na motivação para manutenção dos resultados. Ah, então depois da cirurgia eu vou ter emagrecido. Ah, eu vou me cuidar. Ah, eu vou fazer exercício, porque daí mais magra isso, aquilo. Gente, a motivação ela é ótima, ela é linda, maravilhosa, mas são motivos que vão sustentar uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo de vida e que só a motivação não basta. Só o querer não basta, né? A motivação ela não é algo estável, né? E que está sempre ali presente. Muitas vezes, pare para pensar, vocês trabalham realmente quando vocês estão super motivados ou vocês trabalham quando você não está motivado também, né? Quem que só faz aquilo que está motivado? Não existe isso, nem criança. Você parar para observar, né, que todo mundo fala, ah, que só criança mimada faz o que quer. Mentira, nem criança mimada. Pode ser que em casa, no final de semana, só faz o que quer, deita e rola, manda, né, nos pais, é reizinho. Mas fora isso, tem horário para entrar na escola, tem horário para se alimentar, né, na escola, tem lanche, é obrigado a ter aula com professores que não gosta, que não vai com a cara, que são mais chatos, é obrigado a sentar do lado da amiguinha que odeia. Então, tudo isso faz parte, ninguém faz só o que quer. E o paciente também não vai fazer só o que está super motivado para fazer. Não. Se a gente precisa conter uma doença, vai ser necessário sim fazer muitas coisas na força do ódio, né? Por disciplina, por saber que aquilo é melhor para si, tá? Então não dá para ficar contando com essa motivação fantasiosa que muitas pessoas criam, sabe? E a gente, enquanto psicólogo, precisa tomar muito cuidado para saber identificar isso no discurso dos pacientes, sabe? Porque muitas vezes daí a pessoa que é desavisada, o profissional desavisado, fica pensando assim, ai, que ótimo,
tá super motivada, então, ai, vai dar tudo certo. Não, querida, pezinho no chão. Para você poder avaliar e poder fazer a psicoeducação correta do seu paciente, tá? Isso é extremamente necessário. Não incorram nesse erro de achar que a pessoa está super motivada, que ótimo, porque não tá ótimo, não, ok? O que vai realmente sustentar resultados positivos no pós-operatório é um conjunto de fatores. Essa disciplina é a reorganização da sua rotina. Muitas pessoas têm uma rotina caótica e a gente precisa ajudar o paciente a estabelecer um mínimo de rotina. É a mudança de hábitos. Não dá para o paciente ter resultados positivos fazendo a mesma coisa que fazia antes da cirurgia. Não existe isso. É o ambiente. Como está o ambiente? Como é a rede de apoio? Será que essa rede de apoio está sendo uma rede de apoio ou está sendo uma rede de sabotagem? E vamos falar bem a verdade que a gente sabe muito bem, para quem está no campo de batalha da bariátrica, sabe muito bem que muitas vezes nós temos muitos sabotadores da cirurgia ali na rede de apoio, né? Então, às vezes é um marido que tem medo de perder a esposa se ela emagrecer e que aí cada dia chega com uma coisa, um dia com uma pizza, outro dia com um chocolate diferente, né? Diz, ah, hoje esqueci de comprar salada, nananã, e que começa a sabotar o tratamento da esposa, tá? E vice-versa, né? Claro. Ah, a falta de planejamento, gente, essa é uma das grandes questões que a gente mais, eu acho que uma das coisas que a gente mais trabalha com o paciente no pós-operatório, preferencialmente já no pré-operatório, é a organização da rotina, é o planejamento das situações, tá? Então, a organização da rotina para que tenha dia para compras no mercado, para cozinhar. Então, pessoas que cozinham mais em casa têm um fator protetor da obesidade para que possa organizar o dia das consultas, né? Organizar os seus lanches no trabalho, tá? Organizar os exercícios físicos, a atividade física. Então, isso é muito necessário. E um erro que muitas pessoas cometem é achar que tudo cabe. Ah, sim, não, eu não fazia porque eu não queria. E aí, a hora que você vai ver uma mulher mãe de dois, três filhos, que trabalha fora, que não tem uma empregada doméstica, que faz jornada tripla, que trabalha o dia inteiro, passa em casa, busca as crianças, marido viajando a trabalho, chega em casa, ajuda na tarefa de casa, faz janta, limpa a casa, organiza o lanche, a comida do dia seguinte, e a mulher acha que vai sobrar muito tempo para ir para academia. Aonde vai sobrar? Da meia-noite às 6? Sabe? Então a gente tem que ajudar a pessoa a organizar tudo isso, esse planejamento é fundamental, tá? E existem algumas realidades, né, em relação a esse erro de confiar apenas na motivação para a manutenção dos resultados. Ninguém mantém resultado por 20 anos, né, mais de 20 anos, apenas porque está super, uhul, super motivado. Gente, uma pessoa que é mega motivada o tempo todo, fica de olho porque tem alguma coisa errada, né? Então, o que que é necessário? Que a gente faça mudanças em passos de formiguinha, muitas vezes, e que tudo isso possa ser sustentado. É melhor que a pessoa vá com mudanças progressivas naquele ritmo devagar e sempre, do que mudanças radicais do dia para a noite que não são sustentadas no longo prazo, tá? Então, isso é extremamente importante. O quarto erro é ignorar a relação emocional que existe com a comida. E mais do que isso, é ignorar o poder que as emoções têm sobre a relação que o paciente bariátrico tem com a comida. Isso aqui é o que acontece com a maioria das pessoas, né? Então, a cirurgia ela vai ajudar a pessoa a reduzir a quantidade de comida ingerida, fazer, talvez, às vezes isso leva a um outro erro, que é começar a fazer mais refeições no dia e desenvolver um comportamento beliscador, por exemplo, mas não vai resolver emoções em desequilíbrio que existem. Então, se o nosso paciente ele está ali com uma desregulação emocional importante,
e que a comida é usada para aplacar muitas emoções, o que que ele vai fazer depois, tá? Então, a gente não pode ignorar todas as emoções que são aplacadas com comida. A gente precisa investigar na avaliação psicológica, às vezes já no preparo fazer mudanças, mas no pós-operatório com certeza trabalhar profundamente o comer emocional, trabalhar a regulação emocional. Então, será que nosso paciente, quando está ansioso, ele recorre à comida? Será que a solidão é acompanhada de um pote de sorvete? Tem noção do quanto a maioria dos pacientes tem dumping com o sorvete, um dumping terrível com o sorvete? Né? Será que, mediante o estresse, nosso paciente precisa comer um pé de moleque para descontar o estresse, descontar a raiva? Será que nosso paciente que está vivendo um processo de luto busca comida quentinha, comida que conforta, para aplacar saudades de alguém que é extremamente importante, né? Então a gente precisa estar de olho nisso tudo e entender qual é a função que a comida adquire na vida do nosso paciente. Será que ela está ali para ajudar o paciente em regulação emocional? E aí, quando a gente tira a comida, porque pelo menos durante alguns meses, né, durante o processo da dietoterapia mais drástica, o paciente ele vai estar privado de muitos alimentos. E aí, quando a gente tira isso, como é que vai ficar essa relação emocional com a comida? O que que vai acontecer? Joia? E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque aí abre esse espaço para os pacientes que têm ali algum tipo de desregulação no controle de impulsos, dessa compulsão pela comida ou dessa desregulação em relação à comida, ir para outras coisas, tá? Em teoria, os estudos dizem que a compulsão alimentar ela não desloca para outros tipos de compulsão. Na prática, a gente vê isso acontecendo. E o desenvolver o hábito da bebida alcoólica, desenvolver um transtorno por uso de álcool é algo que é frequente, é algo que é muito comum na cirurgia bariátrica, especialmente no bypass. A pessoa fica alcoolizada muito mais rápido, com um volume de álcool muito menor e se sente alcoolizada por muito mais tempo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ah, a pessoa tem compulsão alimentar. Eu já vi muitos cirurgiões falando: ai, não se preocupa, compulsão alimentar com a cirurgia vai desaparecer. Sabe o que, que ela vira depois com a cirurgia? Ou ela se mantém como uma compulsão alimentar, ou ela se transforma num comer beliscador, né? E aí, se você não avaliou essa compulsão alimentar, depois tem ali um comportamento beliscador, você fica sem entender por que que aconteceu aquilo. Ou então, se a pessoa tem uma compulsão alimentar e você vai na onda e realmente acha que a compulsão vai ser curada, entre aspas, com a cirurgia, você vai dar com os burros na água, porque se aquilo não é muito bem tratado, grandes são as chances daquilo se transformar num comportamento beliscador, num transtorno por uso de álcool, tá? Então, a gente precisa tomar cuidado com essas situações muito frequentes, ok? E aí, o que que a gente precisa? A gente precisa ajudar os pacientes, né, a entenderem que deixar de usar comida e passar a utilizar outros comportamentos para regular suas emoções é extremamente necessário. Quem é que vai fazer isso, gente? Somos nós, né? Então, a relação emocional que o paciente tem com a comida é tratado pelo psicólogo, né? Então não fique achando que o seu trabalho acabou porque a pessoa fez uma bariátrica, bem pelo contrário. Seu trabalho mal começou, tá? Você tem muita coisa para fazer com o paciente bariátrico, ok? E a gente precisa lembrar que o sofrimento emocional ele não vai desaparecer porque o estômago ficou menor, porque a fome diminuiu. O sofrimento emocional continua lá, tá? Ele vai aparecer no comportamento alimentar da pessoa de uma maneira talvez menos intensa, pode até ser porque a pessoa não consegue mais comer aquele volume de comida ou comer aqueles alimentos que eram utilizados para regular aquelas emoções. Mas o sofrimento, a base está lá.
O problema continua lá para ser resolvido com o psicólogo, tá? O quinto erro são os pensamentos de tudo ou nada. Gente do céu, como os nossos pacientes têm isso, né? Pensamentos dicotômicos, pensamentos de tudo ou nada, são extremamente comuns nesses pacientes. Eu acho que é muito um perfil até do brasileiro, né? De 8 a 80, e especialmente por causa de mentalidade de dieta. Nesse contexto do comportamento alimentar, eu vejo que é muito por causa de mentalidade de dieta. Se você não estiver fazendo uma dieta à risca, regradinha, perfeitinha, então não adianta nada. Se você não estiver perdendo ali os quilos que a Nutri falou que você vai perder, então o tratamento não está funcionando, né? Então a gente tem que ajudar o paciente a dosar as coisas. Será que porque você não perdeu o que estava previsto na tabelinha, na planilha do cirurgião? Então significa que a cirurgia não adiantou de nada? Sabe? Então a gente precisa trazer a pessoa para colocar pés no chão e trabalhar esses erros cognitivos. Para a gente que é da TCC, a gente trabalha com isso aqui com frequência, né? Então, lidar com esses erros cognitivos, trabalhar pensamento de tudo ou nada, 880 é muito comum para a gente. Então, é muito comum o paciente ter esses pensamentos que eu trouxe, pensar sobre, já que eu saí da dieta, agora que eu comecei com a dieta sólida, comi ali um pedacinho de bolo, então que se dane, comi um pedaço de bolo, vou comer um pedaço de não sei o que, vou não sei o que lá, e aí, tipo, passa um boi, passa uma boiada, né? É esse o tipo de pensamento. Só que ninguém faz a pessoa parar para observar que fazendo uma analogia com gasto de dinheiro. Foi no shopping e aí comprou uma blusa mais cara do que pretendia gastar. Então, será que tá certo o pensamento de, putz, já que eu paguei R$ 500 nessa blusa, que se dane, vou sair pelo shopping, comprar tudo que eu tenho vontade, torrar todo o meu salário? Gente, faz algum sentido esse tipo de pensamento? Já que eu comprei a blusa de 500, então vou torrar 10.000. Oi? Tipo, qual é a lógica nisso? Zero lógica. E a gente tem que trazer essa criticidade para as pessoas quando elas pensam dessa maneira. Já que eu saí da dieta, então que se dane, vou comer tudo que eu tenho direito. Já que eu comi um. Já que eu deixei de comer a proteína nessa refeição, porque não tinha, comi só um espaguete a carbonara, então que se dane, nem vou comer proteína hoje. Nem vou tomar whey, porque tomar whey é um sacrifício. Na segunda-feira eu começo a cuidar tudo de novo. Por quê? Por quê, gente? Sério, por que quando se fala sobre comida, sobre comportamento alimentar, as pessoas têm esses pensamentos que não têm a menor lógica e elas não percebem que esses pensamentos não têm lógica. Por que as pessoas pensam assim, né? Em grande parte é por causa de mentalidade de dieta. Né? Então, mentalidade de dieta faz a gente entender que ou você segue à risca perfeitamente a dieta restritiva, ou você não vai ter resultado. Se você não seguir à risca, você é um fracassado. Você não tem força de vontade. Você não faz nada direito da vida, né? E não é bem assim. Raramente as pessoas dão conta de fazer 100% do que é esperado delas. E tá tudo bem, né? Será que a gente sempre tem que colocar o nosso paciente para olhar para o ideal, o que seria ótimo que ele desse conta de fazer? Ou será que a gente precisa olhar, né? Por que é o mínimo que a pessoa consegue fazer? Porque é o básico bem feito que o nosso paciente consegue fazer. É muito melhor que o nosso paciente consiga manter o básico bem feito no longo prazo do que pegar e fazer tudo perfeito durante um mês e dali a pouco não aguentar mais aquela dificuldade em manter uma orientação nutricional e tudo mais e desistir, tá? É melhor que a pessoa faça 10%, 20% do que é orientado e faça isso para o resto da vida do que fazer 100% por um mês, né? A gente precisa lembrar que o tratamento da obesidade não é uma corrida de 100 metros. Não é. É uma maratona.
E é uma maratona para a vida inteira. É para sempre, para sempre, tá? E aí, dentro desse 880, a gente vai entrar em contato com mentalidade de dieta, com perfeccionismo. A gente tem que tomar cuidado também se esse perfeccionismo ele vem do nosso paciente ou será que esse perfeccionismo vem da equipe? Porque às vezes vem aquela cobrança da equipe, a exigência por um perfeccionismo. Ah, então segue direitinho essa dieta dessa nova fase que vai dar tudo certo. Se você fizer tudo perfeitinho, você vai emagrecer tantos quilos nessas semanas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque isso não é um tratamento 100% humanizado, né? Isso bem pelo contrário, é um tratamento que também vem carregado de gordofobia, porque a gente não ter essa noção do que funciona, de que tipo de tratamento que pode funcionar para o nosso paciente e que não é só ele seguir perfeitamente as orientações que vai fazer com que ele perca o peso que é esperado por estatísticas, isso também é um tratamento que é gordofóbico. Vai ser aqui nesse momento que a gente vai trabalhar com a rigidez cognitiva. Então, pacientes que são muito irredutíveis, que não conseguem flexibilizar, e não é só flexibilizar no tratamento, na alimentação, a gente vai trazer isso para outras situações de vida que o paciente tem dificuldade, tá? Vamos trabalhar aqui também, nesse pensamento de 880, autocobrança, né? Junto com o perfeccionismo, sempre tem uma autocobrança, uma autoexigência muito grande. Ah, eu tenho que, não sei o que lá. Não, você não tem que nada. Você tem que entender que você é um ser humano. Você tem que entender que você tem limitações. Você tem que entender que a doença, ela é forte pra caramba e que não basta você querer. Muitas vezes as pessoas, elas são vencidas pela doença. Isso não quer dizer que as pessoas são fracas. Isso quer dizer que a gente está falando de uma doença que é complexa, uma doença que ela é multifatorial, que ela exige uma equipe interdisciplinar, transdisciplinar, para que um tratamento funcione bem, obrigado, né, na maioria dos casos, e que ela é recidivante. E ela é recidivante porque o corpo está sempre trabalhando para levar a pessoa para o máximo de peso que ela já teve na vida. Então é uma luta constante, constante. Joia? E aí, então, quando a gente vai trabalhar o pensamento de tudo ou nada, a gente vai mostrar para o paciente como pequenas falhas acabam se transformando em grandes recaídas quando o erro cognitivo está presente. E a pessoa precisa entender que essas pequenas falhas, elas fazem parte do processo. Não existe ninguém que seja perfeito. Que fez cirurgia e pá, trocou chips, né, do seu cérebro e agora se comporta de uma nova forma, faz tudo bonitinho. Isso não existe. E sabe o que é isso aqui? Manter esse pensamento de tudo ou nada e certos pensamentos que existem aqui no pós-operatório é uma falha lá da avaliação psicológica. Então, lá na avaliação psicológica, a gente precisa avaliar isso, como são os pensamentos dicotômicos do nosso paciente, quais são os erros cognitivos que ele tem, além do pensamento dicotômico, do tudo ou nada, 880, que são, acho que, mais frequentes mesmo, e que a gente precisa alertar o paciente de que isso a gente vai trabalhar no pós-operatório, que a gente precisa trabalhar isso, porque senão isso vai ser um baita de um sabotador ao longo do tratamento todo. Até mesmo porque a gente bem sabe, né, que esses erros cognitivos eles não vão aparecer somente na relação com a comida. Eles aparecem em diversas outras situações que fazem com que o paciente tenha recaídas. Por exemplo, com a cirurgia bariátrica. Ah, e agora então com a cirurgia eu vou para academia todos os dias, de segunda a sexta eu vou para academia, 5 dias na semana. Meu, olha o tamanho da expectativa. 5 dias na semana para quem era sedentário, quais são as chances disso dar errado? Gigantes, é muito mais fácil dar errado do que dar certo, não é verdade? Né? Já começaram a academia e, nossa, foram super motivados, 5 vezes na semana? Claro que não, né? Isso não é o normal, não é o normal. Então, aí o que que acontece? A pessoa pegou uma gripe.
ficou mal o final de semana e tal, aí na segunda-feira tá meio mal, aí fica triste pra caramba, porque não vai poder ir naquele dia na academia. E puxa vida, eu tinha me comprometido a ir todo dia, e eu queria ir todo dia, não sei o que lá. E aí já se sente super mal, porque, ai, falhei um dia. Aí na terça-feira acorda, pior ainda. Na quarta descobriu que tá com influenza A. E aí não tem como ir mesmo. E quando o paciente está doente, ele precisa de tempo para o seu organismo se recuperar. Ai, puxa vida, olha só, já estraguei tudo, não tô indo para academia, eu sou um fracasso mesmo, não vai dar certo esse tratamento, já vou engordar tudo de novo, sabe? Então, gente, qual é o fundamento disso? Então, a gente precisa trabalhar esses erros. A gente precisa trabalhar esse tipo de pensamento que o paciente tem, ok? E aí, o sexto erro é não se preparar para os platôs e para a desaceleração da perda de peso que vai acontecer. Ai, se Deus quiser, não vai acontecer comigo. Ai, desculpa, mas vai, porque é fisiologia. A gente vai esperar isso, isso vai acontecer e nós vamos superar essa fase, né? A perda de peso no paciente, ela não é linear. No início, o paciente vai ter uma perda de peso bem intensa. Os primeiros meses são os meses de maior perda de peso. E depois a perda de peso ela vai desacelerando porque a pessoa vai perdendo menos gordura, mas ela também vai o quê? Trabalhando para manter massa magra. E existem pacientes que, inclusive, conseguem ganhar um pouco de massa magra no pós-operatório. Então, a gente está trabalhando ali com a balança, né, com um desequilíbrio, tá? Então, a gente tem que olhar para outras coisas que não apenas o número da balança. Joia? Tem que entender o que é esse platô, né? Perda de peso não é linear, o corpo vai se adaptando a toda essa mudança radical que a cirurgia bariátrica está promovendo, né? Platô, ele acontece mesmo, a pessoa vai chegar ali num ponto em que vai achar um peso que é sustentável, né? A gente precisa lembrar que o corpo ele vai se adaptando e que ele vai sempre tentar levar o nosso paciente para o peso máximo que ele teve na vida. Inclusive, a ABESO veio com essa proposta, né, do parâmetro de obesidade da pessoa ser o peso máximo que já teve na vida, o IMC máximo que o paciente já teve. A gente precisa lembrar do set point hipotalâmico. Veja, para cada quilo que a pessoa perde de peso, existe um aumento de 100 calorias de fome. E não só isso, além de sempre que a pessoa perde peso, aumentar 100 calorias, então imagina, né? Para um paciente que perdeu 10 quilos no primeiro mês de bariátrica, ele vai ter um aumento de 1.000 calorias de fome no mês, né? Existe também uma redução do gasto energético do nosso corpo. Opa, peraí, tem uma coisa esquisita acontecendo aqui com a Maria, deixa eu reorganizar aqui as coisas. Não está entrando nutrientes, não está entrando energia como eu preciso, como eu estava acostumado, então deixa eu segurar, deixa eu pisar no freio, deixa eu gastar menos calorias no dia e deixa eu aumentar a fome dela para que ela busque aquela energia que ela consumia antigamente. Né? O nosso cérebro não consegue assimilar que fez uma bariátrica, foi uma cirurgia eletiva e tal, né? Não, ele não entende isso, ele vai tentar preservar o nosso peso ao máximo, tá? E um outro fator que contribui para o platô e para essa desaceleração da perda de peso é chegar na dieta sólida. Isso é um pepino, né? Muitos pacientes, quando chegam na dieta sólida, que sabe o que eles pensam? Ai, que bom, agora eu já posso comer normal. Agora eu posso voltar a comer o que eu gosto. Qual a chance disso dar certo, gente? Será que com essa mentalidade de vou voltar a comer normal, vou voltar a comer o que eu gosto, existe uma ressignificação da relação que a pessoa tem com a comida? Não tem, né? Será que quando a pessoa pensa, agora eu posso comer de tudo, né? A gente sabe que a pessoa não está liberada para tudo, né? Mas pensa em generalização mesmo. Agora eu já posso comer de tudo. Qual a chance disso dar certo?
né? É muito difícil que dê certo, tá? Tinha um outro ponto aqui que eu esqueci. Voltar a comer comida gostosa. Então, tem muitos pacientes que acham que olham, né, para a cirurgia como sendo uma tortura, a dietoterapia pós-operatória como sendo, meu Deus, vou passar fome. Passa fome? Passa. Muitos pacientes passam fome mesmo. Faz parte do tratamento para que o estômago ele possa se recuperar da cirurgia e tá tudo bem, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso e ajudar o nosso paciente a ressignificar a sua relação com a comida e com o corpo. Então, não vai voltar a comer normal, né? Muitas vezes, até mesmo pelo processo de emagrecimento, a língua também emagrece, existe ali uma mudança no funcionamento das papilas gustativas e muda o paladar da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa se descobre com um novo paladar, com um novo gosto alimentar, né? E assim, gente, como é que eu vou fazer uma cirurgia bariátrica e depois da cirurgia, de todo o perrengue da cirurgia, eu volto ao mesmo padrão de comportamento que eu tinha antes? Não tem como. Não vai dar certo esse negócio. Ah, Itália, mas a pessoa vai comer menos. Tá bom, mas só comer menos não é suficiente para que a gente tenha a obesidade sob controle. A gente precisa que a pessoa coma melhor. A gente precisa que a pessoa ressignifique sua relação com a comida e com o corpo. A gente precisa que a pessoa aprenda a fazer melhores escolhas alimentares, que ela consiga priorizar a proteína. Para quem trabalha aqui com bariátrica, sabe que uma caramba para a gente ajudar o paciente é começar pela proteína, é se adaptar com o whey protein, né? Então a gente sabe desses desafios. E a gente precisa lembrar o paciente de que o platô, ele não é sinônimo de fracasso. Mesmo que a pessoa não tenha atingido o peso que o cirurgião falou que o paciente chegaria, é muito comum que a pessoa não chegue no peso eutrófico do IMC e tá tudo bem, né? A pessoa ela vai ter uma perda de peso que vai ajudar em um monte de comorbidades. E são perdas de peso discretas, de 3, 5, 10, 15%, em que reduz a chance de eventos cardiovasculares, né? Reduz chance de diversos tipos de câncer, pode colocar um diabetes tipo 2 sob controle, regular a pressão arterial, ok? Então, precisamos trabalhar com isso com os nossos pacientes. E o último erro, eu acho que é um dos piores, quer dizer, não sei, todos eles são graves, né? Não sei. Mas acreditar que o tratamento termina quando o peso diminui. Ah, eu acho que esse é um dos piores, porque vocês sabem o quanto eu odeio essas questões relacionadas à perda de peso. Então, a cirurgia ela não é um fim em si mesma. Ter reduzido o peso, ter emagrecido, não quer dizer que a pessoa esteja bem de saúde física nem mental, né? Então, a cirurgia é apenas o começo de um tratamento que tem maiores chances de sucesso. Só que quando a pessoa faz uma cirurgia bariátrica, que ela come menos, que diminuiu a fome, que aumentou a saciedade, que ela está aprendendo a fazer melhores escolhas alimentares, etc., existem novos desafios. Então, vai ter esse aumento de fome por causa do set point hipotalâmico, o organismo da pessoa vai ficar mais lentificado, né? Existe uma nova adaptação a essa nova imagem corporal que precisa ser feita. Então, puxa, que corpo é esse? Como que é esse meu novo corpo? Tem muitas pessoas que têm expectativa de que com a cirurgia bariátrica elas vão encolher. Quando eu encolho um corpo, pensa de maneira realmente bem caricata, bem desenho animado. Quando eu encolho um corpo, esse corpo ele só diminui. Mas esse corpo na bariátrica, esse novo corpo que a pessoa vai ter que se adaptar, é um corpo que não vai encolher, ele vai murchar, ele vai esvaziar, né? E que é muito comum que exista ali uma sobra de pele, que exista flacidez muscular.
E aí, então, puxa vida, antes eu tinha um corpo que era muito maior, que eu não gostava por causa disso, e agora esse corpo se transformou. Está emagrecido, está menor, mas tem excesso de pele, tem flacidez. E aí, como que a gente vai trabalhar isso? Tá? Então, o paciente ele tem que se adaptar a essa nova imagem, não só para se adaptar a esse novo corpo, mas também porque esse novo corpo ele exige certos cuidados e a gente vai ajudar esse paciente a lidar com isso. E em relação à imagem corporal, é muito comum que muitos pacientes tenham dificuldade em enxergar essa mudança no corpo, né? Essa é uma das grandes dificuldades que os pacientes têm no pós-operatório. Isso acontece porque o emagrecimento ele é intenso, o nosso cérebro não consegue fazer essa reorganização da imagem corporal nessa velocidade, mas também porque muitos pacientes, à medida em que iam ganhando peso, iam deixando de olhar para o seu próprio corpo, iam deixando de acompanhar esse ganho de peso, sabe? Então, isso é um processo muito comum. E aí, depois, acabam não conseguindo perceber essa redução do tamanho corporal, porque não entendem qual era o tamanho do seu corpo antes da cirurgia. Outra coisa que vai acontecer, novos desafios que vão surgir, que podem acontecer, são os relacionamentos. Então, não só o relacionamento com esse novo corpo, se descobrir nisso, né? Então, descobrir uma nova identidade. Quem sou eu magra agora, né? Quem sou eu sem passar por tanto preconceito, por tanto estigma? Quem sou eu sem ser marginalizado, sem ser jogado à margem da sociedade? Mas é necessário, então, reconstruir essa identidade, é necessário reconstruir esse autoconceito, e com isso vai existir um impacto nos relacionamentos, né? Interpessoais. Então, com marido, com esposa, com rede de apoio, com amigos, com colegas de trabalho, porque a gente sabe que nesse período de lua de mel, em que o paciente está emagrecendo bastante, esse paciente vai ser super elogiado, né? Vão encher a bola dele, dela e tal. E depois, né? Muitos pacientes vão criando essa dependência, entre aspas, de serem bajulados o tempo todo. E querem isso. E aí, como é que lida com essa falta dessa bajulação, né? Ou então, puxa, agora que eu sou magra, agora que eu estou despertando olhares e interesses de outras pessoas, será que eu realmente preciso ficar com esse marido? Será que eu tenho que aguentar tudo que eu aguento desta pessoa em casa, né? Então, tudo isso precisa ser visto, precisa ser acompanhado, porque existe um impacto bem grande mesmo. Então, muitas vezes a pessoa ela começa a se descobrir e ela começa a se respeitar mais, inclusive, né? Em muitos casos a gente vê isso acontecendo. E a pessoa deixa de tolerar coisas que ela tolerava antigamente porque pensava assim, é o que me restou. Então, se essa pessoa me amava mesmo gorda, então eu tenho que aguentar tudo isso. E aí, agora eu não sou mais gorda, então eu posso atrair olhares de outras pessoas. Então a gente precisa estar de olho nisso tudo que acaba acontecendo. Além disso, quando a pessoa tem essa visão de que, ai, eu emagreci, agora está tudo resolvido, a cirurgia resolveu esses problemas, existe um novo problema a ser trabalhado, justamente por causa do set point hipotalâmico também, que é a manutenção de novos hábitos. Como eu comentei anteriormente, não dá para a pessoa estar bem, estar saudável, fazendo exatamente o que fazia antes da cirurgia, quando a pessoa precisava de uma mudança de comportamento alimentar e estilo de vida. Então, novos hábitos alimentares, seja de comportamento alimentar, de parar para observar, puxa, por que eu quero comer isso agora? Qual é o meu nível de fome agora? Quais são os sinais de saciedade que meu corpo está emitindo? Que dias que eu gosto de fazer meu exercício físico? Como que eu posso ter um lazer mais ativo e não um lazer que é ficar só mudando de série final de semana inteiro e pedindo iFood, né? Então a gente precisa trabalhar toda essa manutenção de novos hábitos e hábitos mais saudáveis. E uma outra coisa que é
muito raro de não acontecer, que é o medo da recidiva do peso. Então, a maioria dos pacientes tem um medo muito grande de recuperar o peso depois que pararem de perder peso, depois de chegar num platô. Puxa, e agora? O que, que vai acontecer? Agora eu vou começar a engordar tudo de novo? Será que a hora que eu puder comer de tudo, eu vou comer de tudo e eu vou engordar tudo de novo? Né? Então, a gente tem que tratar tudo isso com os nossos pacientes, tá? E aí, o que a gente precisa lembrar? Que o sucesso da cirurgia não é a perda de peso. A perda de peso é consequência do procedimento, da mudança de hábitos, né? Então, é um conjunto de fatores que contribui para que a pessoa perca peso no longo prazo. Só que o sucesso da cirurgia não é os quilos que a pessoa perdeu na balança, é todas as mudanças de comportamento alimentar e estilo de vida que ela fez ao longo do processo. É uma mudança total de vida, de hábitos. E a gente é que vai mediar tudo isso com o nosso paciente, ok? Quero saber qual foi o erro aqui que mais marcou vocês, o que, que vocês pensam sobre. Deixa eu ver o que, que temos de perguntas aqui. A Dominique, é possível relacionar o reganho pós-cirurgia ao climatério, menopausa? Sim, porque existem mudanças hormonais, né, nessa fase de vida da mulher e que podem contribuir para um ganho de peso, para um aumento de gordura corporal, né? Se a gente for pensar na distribuição de gordura corporal, existe uma redistribuição de gordura corporal. A mulher passa por diversos estresses durante esse período. Um deles é o prejuízo de sono. Então, um sono de pior qualidade. Então, é muito comum as mulheres acordarem 3 horas da manhã, né? Parece que existe ali um reloginho, um alarme preparado para todas essas mulheres acordarem aí 3 horas da manhã. E só o fato de não dormir bem, de ter a mesma exigência de trabalho, tudo ao longo do dia, pode fazer com que elas queiram comer mais, queiram comer certos alimentos para dar conta do dia. Então, quando a gente tem uma demanda de trabalho alta, que precisa ser mantida, não precisa ser alta comparando com outras pessoas, mas comparando com a minha condição de executar as atividades hoje, eu não estou bem, eu estou cansada, eu estou caindo de sono e eu preciso seguir trabalhando por mais 6 horas, eu vou precisar do quê? De energia. Quais são as melhores fontes de energia rápida que o nosso cérebro vai mandar a gente consumir? Açúcar, carboidrato, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, sim. Seria possível relacionar o comportamento alimentar anterior e posterior à cirurgia com pacientes com TDAH? Em ambos os casos, quais seriam os encaminhamentos adequados? Você pensou no TDAH por quê, Dominique? Porque, assim, o comportamento alimentar que o paciente tem antes da cirurgia é muito comum que ele reproduza no pós-operatório. Se não existe uma mudança desse comportamento alimentar, uma conscientização sobre como funciona o seu comportamento alimentar, o que, que tem de positivo, o que, que tem que precisa ser corrigido, tá? O TDAH ele pode estar relacionado, por exemplo, a uma maior prevalência de transtorno de compulsão alimentar. E aí a gente precisa investigar isso no pré-operatório, né? Tem compulsão alimentar? Não tem? Isso precisa ser investigado e tratado. O Michael, tá? Ele tem dúvidas sobre como abordar a experiência pessoal, também sou bariátrico, com o paciente. Tem alguma forma mais adequada? Michael, eu acho que é muito uma questão do momento, sabe? De entender o que que seu paciente está precisando. Você pode falar sobre isso já de cara, né? Já na primeira consulta e tal, e falar, puxa, eu entendo os processos pelos quais você vai passar, eu mesmo já passei por isso. Fique tranquilo para me perguntar sobre minha experiência pessoal, se você assim desejar, e eventualmente eu trarei experiências de outros pacientes e posso trazer aqui a minha própria experiência pessoal, se isso não te incomodar, para exemplificar o que pode ser que você passa e tudo,
tá? Então, é muito de feeling e, em primeiro lugar, primeiro de tudo, você, enquanto paciente bariátrico, decidir se você quer dividir a sua jornada ou não. Eu tenho alunos que fizeram a bariátrica e que naquele dado momento não se sentiam preparados para falar da sua história pessoal com os pacientes e que optavam por não falar nada, nem em redes sociais, nem com o paciente ali no 1 a 1 no consultório, tá? E outros que, bem pelo contrário, tinham ali o seu perfil de Instagram, por exemplo, mesmo antes de vir para a área da bariátrica, compartilhando a sua jornada bariátrica. Então, tem essa decisão pessoal para ser tomada em primeiro lugar, e aí então ter esse feeling, né? Por ser bariátrico, não quer dizer que a sua experiência pessoal vai determinar o seu tratamento. Por favor, não é isso que a gente ensina em hipótese alguma, porque nós temos, né, protocolos e evidências do que funciona melhor para os nossos pacientes, e a nossa experiência pessoal, ela nunca pode ser transformada num método de tratamento, nunca, em hipótese alguma. Mas sim, nós temos uma contribuição grande para trazer da nossa experiência pessoal, isso sim. Beijo para você, Camila, obrigada pelo carinho. A Ju, essas questões de rotina vejo como muito frequentes e difíceis, em especial para as mulheres, mães e profissionais, geralmente com pouco tempo para si mesmas. Sim, concordo total. Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos com as mulheres que são bariátricas, que têm família para cuidar e tudo. E aí a gente tem que trabalhar uma coisa que é extremamente importante, que é a síndrome da Mulher Maravilha, né? A gente sabe, né, gente, que não existe uma síndrome da Mulher Maravilha, mas todo mundo já ouviu falar, então a gente não precisa trabalhar tudo com o que está no DSM, né? Não está lá no DSM, mas a gente sabe que existe sempre essa intenção, sempre, em grande parte das mulheres, de vestir a capinha de super-heroína e de achar que tem que dar conta de tudo. Então, a gente ajudar a pessoa a entender o que lhe compete fazer e o que precisa ser delegado, né? Muitas vezes a gente vê mulheres se desdobrando com coisas que dá para pedir ajuda para o marido. Ah, então o marido fazer a tarefa de casa com as crianças enquanto ela faz o jantar. Dar mais autonomia, mais responsabilidade para esses filhos, sabe? Meu caçula tem 7 anos, mas eu vejo muitos coleguinhas dele que não preparam o próprio lanche, que não sabem cortar uma carne, entende? Que precisa de mãe ainda para limpar o bumbum quando vai ao banheiro. Então, puxa, dá autonomia que pode ser dada aos filhos, dá responsabilidades para que eles possam ajudar em casa, delega atividades que podem ser distribuídas para outras pessoas, né? Tem uma diarista, uma empregada doméstica, como ela pode ajudar mais, né? E a mulher entender que a sua saúde física e mental depende disso. Não dá para manter no pós-operatório o mesmo padrão de comportamento do pré. Não dá, a coisa não vai funcionar, tá? A Deise, a maioria dos pacientes se assustam quando explico que a cirurgia não cura compulsão. Pois é. Aí, Deise, é super importante, né, de você fazer esse alerta para lembrar todo mundo que está aqui que psicoeducação precisa ser feita e a gente tem que ser disco furado, porque as pessoas elas vão se acostumando com um discurso falso, sabe? Ainda hoje é propagada essa visão distorcida de que a cirurgia vai resolver os problemas da pessoa. Não vai. A cirurgia só vai fazer com que a pessoa tenha a oportunidade de tratar a obesidade. É só uma chance que a gente precisa agarrar e trabalhar junto com outros fatores, tá? Pessoal, eu só quero rodar aqui a pesquisinha com vocês para eu saber quem está aqui. Eu já vou continuar aqui nas dúvidas, que as dúvidas estão excelentes. Muito obrigada por vocês mandarem as perguntas, tá? Então, por favor, preencha aqui para mim a primeira opção, para quem é mentorado, aluno da capacitação, para quem já participou de eventos gratuitos ou curso de final de semana, e quem está aqui que só faz parte do grupo das aulas gratuitas, tá? Não tem problema, não vou brigar com ninguém que, você ainda não é aluna, claro que não. Quero só ter uma noção aqui
de quem está aqui hoje, tá? Vão respondendo aí para mim, por favor. A Crisa, Thalita, você pode explicar um pouco mais a fundo o porquê e como o organismo vai buscar sempre voltar para o maior peso? Cris, eu fui explicando então que quando a pessoa tem uma perda de peso, para cada quilo que a pessoa perde, o seu cérebro ele vai reajustar para que a pessoa busque recuperar aquele peso perdido. É isso que a gente vê acontecer com as dietas restritivas. A pessoa ela recupera todo o peso e mais 10 a 30%. Essa que é a média, né? Então, isso acontece por causa do set point hipotalâmico. Entender que aquele é o peso que deve ser preservado, que deve ser atingido, tá? Então, por isso vai aumentando. Cada quilo perdido aumenta a fome em 100 quilocalorias. Então, a pessoa vai ter o desejo de comer mais 100 quilocalorias e, e o, e o metabolismo vai diminuir em 20, 30 quilocalorias. Imagina isso quando a gente está falando em 10 quilos, em 20 quilos, em 30 quilos perdidos, né? É bastante coisa, tá? Deixa eu ver o que mais. E o medo de engordar pode levar o paciente para anorexia? Pode, pode sim. Não sei quem fez a pergunta, que está ali só como usuário do Zoom, mas pode, né? Então, pode levar para uma anorexia, pode ser que o paciente já tivesse uma predisposição a um transtorno alimentar antes da cirurgia que não foi bem diagnosticado, bem avaliado. Então, isso pode acontecer. Pode ser que a pessoa já tentasse fazer, pode até ser que a pessoa tivesse uma anorexia atípica antes, né? Com vários comportamentos análogos à anorexia, mas que não tivesse um baixo peso. Ok. A Thay comentou aqui, né, sobre essa questão da anorexia. Pode sim, mas é importante avaliar a frequência, duração e intensidade também. Mas o medo em si pode sim virar um transtorno alimentar, não só anorexia, mas bulimia. Ambos têm relação com a questão de imagem corporal, os demais também, porém TCA mais relacionado com questões emocionais, anorexia e bulimia, com medo de ganhar peso e questões de distorção de imagem. Então, gente, por isso que é fundamental a gente avaliar o paciente. Ah, Itália, não fui eu que fiz a avaliação do paciente e recebi o paciente no pós-operatório. Avalia. Avalia mesmo assim, tá? Para que você possa entender quem é esse paciente, ok? E aí poder investigar a fundo os sinais e sintomas de transtornos alimentares. Então, é muito fácil a gente identificar o TCA, mas uma bulimia, uma anorexia é mais difícil, tá? Então, precisa investigar mesmo, ok? Joia? Ah, então você que é usuário do Zoom, né, que está no grupo das aulas gratuitas, que é Nutri, seja muito bem-vinda. Olha que legal, né? Nutri, instrumentadora cirúrgica, trabalha na cirurgia metabólica. Que bacana, que bacana. Obrigada, viu? Como é que é teu nome? Será que foi com você que eu falei hoje mesmo? Não sei, eu falei com uma Nutri hoje que queria participar das aulas gratuitas. Priscila. Então seja muito bem-vinda, Pri. Que bom, né? Muito bom contar com você. Imagina essa baita experiência. Foi com você? Ótimo, que legal. Então, ó, Nutri, instrumentadora cirúrgica e trabalha, né, com a cirurgia metabólica. Isso aí. Joia. Gente, mais alguma dúvida, algum comentário? Se não, semana que vem a gente vai ter uma aula especial que vai ser um pouco diferente, tá? Semana que vem eu vou fazer uma aula com o pessoal do Sebrata, do Felipe, né? Do Felipe Augusto. Então, a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, vai ser no canal do YouTube deles, mas eu vou mandar todas as informações para vocês, tanto no nosso grupo da capacitação, no grupo da mentoria e tudo,
e também no grupo das aulas gratuitas, tá? Então, quem está vindo só para as aulas abertas e tal, não tem problema nenhum. Eu mando todas as informações para vocês. Então, logo vou saber se é necessário se cadastrar ou se só precisa do link. E aí eu peço para o meu time para pegar e divulgar para vocês estarem lá com a gente. Se eu não me engano, a aula é um pouquinho mais cedo, acho que é 7h30, ou é um pouquinho mais tarde, 8h30. Ai, gente, sou péssima. Sou péssima para números, péssima para horários. Eu sei que é assim, ou um pouco antes ou um pouco depois, mas assim que eu tiver o convite e tudo certinho, eu mando para vocês nos próximos dias, tá bom? E lá a gente vai falar sobre obesidade, só estamos fechando o tema, que eu propus da gente falar sobre obesidade e canetas emagrecedoras. Então vamos ver se a gente vai conseguir fechar com esse tema, tá ok? Gente, beijo grande para vocês, uma excelente semana e vamos nos falando nos nossos grupos, tá bom? Tchau, tchau.